Olá, turminha! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de história. Que o Senhor cubra de bênçãos os lares de cada um de vocês, dando-lhes muita saúde, sabedoria e inteligência. Amém? Eu convido vocês a estarem abrindo os livros de vocês, na página 12 a 14. O tema da nossa aula de hoje será os modos de vida indígena no passado e na atualidade. Convido vocês a estarem com os lápis, a borracha. Vamos estudar? Vamos lá? Todos estejam me acompanhando na página 12. O tema da nossa aula de hoje será os modos de vida indígena no passado e na atualidade. As etnias indígenas buscam preservar as tradições e os costumes de seus antepassados de diversas maneiras. Você pode estar observando aí na imagem. Uns vão passando o conhecimento para o outro, desde os mais velhos, os mais antigos da aldeia. Eles vão ensinando os mais novos para que tudo que eles aprenderam, todas as suas tradições, elas não se percam, como as línguas, os vestuários, os adornos, as histórias, os rituais. A matéria-prima usada para a construção de habitações, que são as ocas, os utensílios que eles utilizam, a estrutura desses espaços e sua organização. Cada aldeia tem a sua própria organização. Os recursos naturais que eles constroem suas casas são retirados da natureza. E tudo isso vai passando de pai para filho. Vocês podem estar observando na imagem, nós temos uma aldeia circular da etnia Camaiurá, Mato Grosso, 2008. As diferenças entre as etnias podem ser observadas por meio dos vestuários, das pinturas corporais, das canções e dos mitos. O compartilhamento de conhecimentos, que também favorece a manutenção das tradições, elas podem ocorrer em algumas aldeias e escolas. Ou seja, em algumas aldeias há escolas para as crianças, os indígenas, estarem estudando, se apropriando do conhecimento curriculares e também de sua própria cultura. E eles são frequentados por meninos e meninas indígenas. Entretanto, os indivíduos desses povos, eles podem se deslocar para as cidades com o objetivo de estudar outros conteúdos ou exercer atividades variadas, ou seja, eles estão na tribo, porém, eles podem estar frequentando outras escolas e até mesmo em outras cidades. No cotidiano, há indígenas que usam diversos acessórios próprios da cultura deles, mas existem alguns objetos que só podem estar utilizando em ocasiões especiais, como em rituais da aldeia. Ao usar os acessórios da sua cultura, os indígenas estão representando a etnia de origem, ou seja, eles estão representando a cultura deles, a tribo que eles pertencem. Vocês estão observando a imagem. Nós temos na imagem ao lado uma escola estadual indígena da etnia Capinauá, na aldeia ou comunidade. Os indígenas também fabricam os seus próprios utensílios para o seu próprio consumo. Vocês podem estar observando na imagem. Temos colar. Nós temos instrumento de chocalho. Temos o tamborzinho. Temos alguns artesanatos. Na página 13, nós temos uma imagem de um indígena com seu animal de estimação, que é o xerimbabo e mumbavo. Observem a imagem. São os nomes como alguns indígenas chamam seus animais silvestres de estimação. Por exemplo, macacos, araras e porcos do mato. Atualmente, esses povos também domesticam gatos e cachorros, mas antigamente, antes da chegada dos europeus, não existiam gatos no Brasil. Vocês sabiam? Quando os europeus entraram em contato com os diferentes povos indígenas, eles tiveram a oportunidade de conhecer a riqueza e a diversidade de elementos da cultura indígena. Também podemos afirmar que os indígenas também conheceram parte da cultura europeia, ao terem contato com os portugueses,
holandeses e franceses, por exemplo, quando eles chegaram ao Brasil. Contudo, com o passar dos tempos, os indígenas fizeram contatos com outros povos e também começaram a ter acesso às tecnologias comuns no meios urbanos. Portanto, na atualidade, podemos se manter conectados à internet, como por exemplo. Tal possibilidade ajuda esses indivíduos a propagar histórias, estudar e conhecer os próprios direitos. Vocês estão observando a imagem, nós temos a imagem de um indígena em aula de informática na Oca Digital. Página 14, vamos para Eu Historiador. Número 1. Leia esta fotografia. Vamos observar a imagem e vamos ler o informativo que tem nela. Observe a imagem, nós temos várias crianças em volta de um gramofone. Vamos para o informativo que está na cor lilás. Indígena Parintins, da etnia Caguaíva, manuseia um gramofone em aldeia no estado do Amazonas. Vocês podem estar observando, nós temos duas setas. Primeiro na cor lilás, vocês podem estar observando qual local a seta está apontando. Você vai estar escrevendo nesse primeiro quadrinho. No segundo quadrinho, você vai fazer a mesma coisa, observar o local que a seta está apontando e vão estar escrevendo o nome da imagem. De acordo com a sua leitura, responda as questões. Letra A. Que local foi registrado na fotografia? Observe a imagem. A cidade de São Paulo, uma aldeia indígena, uma vila portuguesa? O que vocês acham? Então, vocês estarão marcando um X na resposta correta. Não esqueçam de estar utilizando o QR Code, gente. Letra B. Na imagem, escreva o nome dos elementos indicados. Vocês estão observando na primeira imagem, a seta da primeira imagem, da cor lilás, ela está apontando para qual local? Vocês estarão escrevendo na linha. Vocês podem estar escrevendo no caderno de vocês, a letra B. A verde está apontando a qual figura? Então, vocês vão estar escrevendo para onde a seta está apontando, na letra B. Número 2, com a ajuda do seu professor ou algum familiar seu, responda as questões. Letra A. Que etnias indígenas moram próximo ao município onde você mora? Quais são as etnias que moram aqui perto de onde você mora, no local da sua cidade? Então, você vai estar escrevendo nessas linhas. Letra B. Escolha um desses grupos indígenas e escreva como são suas moradias, seus costumes. Registre-o no seu caderno. Então, você vai estar escolhendo um deles para estar escrevendo a sua tribo, seus costumes, tradições, está escrevendo em seu caderninho. Vocês podem estar escrevendo depois, não precisa ser agora, gente. Vocês podem estar escrevendo depois da aula. O gramofone é um aparelho de som inventado há 130 anos. Por meio dele, era possível ouvir reproduções de músicas gravadas em disco de vinil.